Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Estamos aqui, eu, Lígia Fortes, Gisele Fernandes, Bruno Marim, me assistindo aqui, assistindo no sentido de ajudar, porque sem eles eu não faço nada aqui, sabe? Então, vamos saber. Então, estamos aqui hoje, nessa semana já pré-carnavalesca. Nossas fantasias não ficaram prontas, então, infelizmente, não vamos poder... entrar no clima já. Mas temos aqui hoje o Conversar é Preciso, pela baruchfm.com, para tratar de um tema muito, muito interessante, na continuidade do tema dos conflitos, como nós colocamos na nossa live, no nosso History, os conflitos destrutivos, não é? Mas antes de falar sobre isso, o Bruno vai nos dar os nossos acessos aqui, para que vocês possam falar conosco quando quiserem, quando precisarem, e quando também não precisarem. Sim, a toda hora estamos aí disponíveis. Então, gente, bom dia para quem ainda não almoçou, como as duas guerreiras aqui, incluso. Uma boa tarde para quem está almoçando ou já almoçou. A gente está em todas as redes sociais, no Facebook, YouTube. Podem entrar em contato com a gente a hora que vocês quiserem. Tem o nosso site lá também, o Suceder e Mediação. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a conflito, essas questões, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Vamos lá, então. Vamos. Esse tema, ele é muito interessante. Quando se fala em conflitos destrutivos, o contraponto é o bom conflito. Vamos deixar a Gisele e o Bruno se organizarem aqui. Organizados, estamos organizados. Vamos deixar eles apenas se organizarem, afinando pessoal. só. Tenham paciência. Não põe o papel em cima do meu aqui. Tá? Organizados aqui, agora. Aqui é meu território. Ai, meu Deus Okay? do céu. Pronto, respeitado. O bom conflito. O bom conflito nós já falamos. O bom conflito, ele sempre traz oportunidades de mudanças e de crescimento. Agora, o conflito destrutivo, ele realmente causa separações, ele acaba ou deteriora relacionamentos, sejam de que níveis forem, relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, entre nações, quer dizer, qualquer nível de relacionamento, um conflito destrutivo, ele consegue fazer isso. Agora, o que é, no que se resume um conflito destrutivo? Tem os conflitos que são tranquilos para a gente buscar uma negociação, uma mediação, uma solução, né? Agora, tem aqueles que demorou tanto tempo para se tomar uma providência em relação ao que está acontecendo, que eles acabam tendo o quê, Bruno? Mas eles acabam entrando o conflito começa a escalonar muito alto. Daí, uma coisa que começa um pouco destrutiva se torna muito destrutiva. Destrutivo. Quando a gente fala de conflito, que a espiral do conflito está lá em cima, é que os ânimos estão já muito acirrados. Se for entre estados, vamos ter uma guerra, provavelmente. Sim. Se for entre pessoas, vamos ter um outro tipo de guerra, rompimento de um relacionamento, de quaisquer naturezas, ou agressões, violência, não é? E perdas, inclusive, econômicas, além de perdas pessoais, perdas, como é que eu vou me expressar? Perdas de coisas que foram conseguidas num relacionamento, de história, perdas também de dinheiro,
né, dentro das corporações, das empresas, especialmente as empresas familiares, né? Então, o que contribui para um conflito se tornar destrutivo, né? Um conflito se torna destrutivo, nós até já falamos sobre isso, mas assim, aqui especificando melhor, quando eles são incompatíveis, os objetivos das pessoas são incompatíveis, né, entre si. Cada um tenta impor a sua própria vontade. Nós trouxemos aqui vários exemplos, muitos exemplos, não sei se vai dar para a gente falar de todos hoje, mas muitos exemplos de conflitos destrutivos, né? As coisas negativas, pessoal, em regra, elas marcam mais do que as positivas. Por quê? Porque as negativas, por óbvio, elas trazem perdas, trazem destruição. Sim. E vem carregadas, de danos. certa forma, de dor, né? De dor. A dor marca. A dor marca, sem dúvida alguma. Então, assim, se cada um quer defender o seu ponto de vista de uma maneira tão enérgica que tenta impor aos seus pares, até então seus pares, né, as pessoas com as quais está conversando, trocando ideias, ou mesmo tentando conseguir uma votação para determinado assunto, ou um dinheiro para aplicar em determinada coisa, ou um vizinho que precisa urgente abrir seu apartamento para que possa ser feita uma reforma, para tirar o vazamento do coitado, do infeliz que está embaixo. Tudo isso causa muitas perdas e muitos danos também, né? Muitas perdas e danos. Esses conflitos genericamente considerados são conflitos destrutivos e trazem essa escala do conflito, né? É uma escala, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e lá a escala do mercúrio explode. Chega uma hora que explode e vira o quê? Violência, né? Eu não consigo fazer com que o Bruno concorde comigo, então eu parto para cima dele. Ou mando matar o Bruno, entendeu? Ou mando alguém espancar o Bruno, né? Ou parte para uma violência, uma coletividade que está, por exemplo, numa passeata, uns prós e outros contra determinado assunto, e ninguém se entende, porque ninguém se olha, tenta escutar o outro, e acaba o quê? Aquilo acaba em violência. E a violência impede qualquer coisa que seja prospectiva, construtiva. Sim. Você não consegue fazer nada com a violência, né? A violência é a última ratio, sem ratio, né, gente? Não tem razão nenhuma. Sim, então, você não consegue. Mesmo quando você vai corrigir um filho, corrigir alguém, se a pessoa não entende, ou a pessoa quer bater o pé, sapatear em cima daquela coisa, a criança, ou um adolescente, ou mesmo um adulto, você não quer, pá, chega lá, acaba, não tem conversa, né, pessoal? Não tem o conversa. Conflito, mas fica não fácil, fica fácil. Ou você começa a chorar também, pode ser. Então, assim, nós, com essa questão de um lado, não olhar o lado do outro, você perde a humanidade de qualquer tema, de qualquer questão, né? De qualquer coisa que você vá discutir, principalmente quando isto, vamos dizer assim, precisa ser regulado pelo direito, por uma lei. Por quê? Porque é o direito. E são as leis que não deixam, que tiraram todos os seres humanos do estado de selvageria. Porque se você não tem isso, cada um faz o que quer. No estado de natureza. Exatamente, Gi. No estado de natureza, as nossas aulas. Então, assim, o estado de natureza já se viu que não dá certo, e nem a vingança ou a justiça com as próprias mãos. Então, nós temos as leis. E mesmo assim, as leis, para elas serem votadas, elas precisam ser sensíveis ao quê? À sociedade, ao momento que a sociedade está realidade da sociedade, vivendo, né? Porque os fatos e a vida, eles são muito mais rápidos, né, Bruno, do que as leis. Não é mesmo, Gi? Sim. Do que o direito como um todo, porque o direito parece um elefantão, né, gente? Ele vai se mexendo, ele fica cada vez mais pesado, de leis que tentam... leis em cima de leis. E ficam tentando prever.
E Todas com o as situações. tempo, essas leis, elas precisam mudar também, porque o que era bom há 20 anos atrás não é mais. É o exemplo do Código Né? Penal. Né? Exatamente. O nosso Código Exemplo do Penal, Código que Penal. ele é anacrônico, ele precisa ser corrigido, nós não vamos entrar no mérito, né, disso, mas várias leis no Brasil demoram tanto para ser corrigidas ou para ser atualizadas que quando vem já estão atrasadas. Eu não sei se vocês me entendem, mas é isso que acontece. Tá? Não, a gente não entende porque não acontece. O Código Civil ficou 30 anos para ser votado. Saiu em 2002. 2002 saiu o novo Código Civil, que já está velho, já nasceu velho. Já nasceu Entendeu? Trouxe previsões atuais. Exatamente. Né? Agora nós vamos colocar aqui, por exemplo, um exemplo de o que a gente aparentemente é um impasse, e é um assunto que precisa ser tratado com muita delicadeza, porque envolve prós, contras, igreja, Estado. Todas as partes. Todas as partes, da sociedade exatamente. Estão envolvidas envolve muita dor e muita emoção. A dor e a emoção do outro, quando ela não é olhada com compaixão, com amor, com empatia, como você disse há minutos atrás aqui, vira o quê, gente? Vira um conflito. Vira um conflito. Conflito destrutivo, né? Um conflito destrutivo. Exatamente. E nós vamos ousar aqui tocar que já é um conflito, sim, porque envolve mortes, envolve perdas de dinheiro também, envolve exploração indevida de atividades ligadas a isso. Nós vamos falar agora um pouco do aborto, da questão do aborto. O aborto é uma questão que as pessoas acham, né, que envolve só a mulher, mas não, envolve o homem, todos os homens, envolve os filhos, todo o círculo social dessa pessoa. Todo o núcleo familiar da todo pessoa. O núcleo familiar envolve as crianças. Então, nós vamos tratar disso aqui. Sim, isso que eu estou dizendo. A primeira coisa que eu falei, as mulheres, é óbvio, porque nós não podemos esquecer, né, pessoal? Todos nós viemos de dentro, por enquanto é isso que reza, tá? Não sei se surgiu já alguma novidade. Por enquanto tá assim. Mas, né? assim, de dentro de uma mulher. Nós somos gestados dentro de uma mulher. É isso. Simples. Tem o bebê de proveta, já vou me corrigir. Calma. Tem o bebê de proveta, tem um monte de coisas aí. Mas a gestação natural é de dentro de uma mulher. Esses outros métodos podem até escolher. A gente tem como escolher hoje, né? Se vai ser mulher, se vai ser um menino, uma menina, né? Saem de dentro tem que ter um óvulo, tem que ter, enfim. Então, assim, a primeira interessada nisso é a mulher. É o corpo dela, do corpo dela é que nasce o bebê, é que nasce a criança. Então, ela tem que ser ouvida, e por incrível que pareça, as mulheres ainda são pouco ouvidas, e quando são ouvidas, são mal ouvidas, né? A gente escuta, porque é vagabunda, porque está matando, não tem responsabilidade, uma série de coisas. Nós vamos trocar aqui muitas figurinhas, o Bruno e a Gisele, nós debatemos muito esse assunto e vamos procurar trazer para vocês o que é o aborto, esse tema, sob o aspecto dos conflitos destrutivos, ok? É preciso sempre que se olhe para o lado, né? Será que o aborto não tem aquela nossa intersecção? Será que não tem um meio termo? Será que nós não podemos conversar a respeito disso? Não sem paixão, porque isso envolve vidas, né? Envolve a vida da mulher, a vida da criança e a vida do pai, né? E a vida do pai. Gente, é preciso, assim, é uma notícia, é uma novidade que eu vou contar para vocês. Você sabe, né, que para fazer nenê precisa de um homem. Precisa, né? É verdade que um homem só pode
fertilizar várias mulheres, né? Mas precisa de um, pelo menos, tá? Precisa de um homem. Então, os dois são responsáveis. As duas pessoas são responsáveis por aquele ser que está ali, né? Isso também é que tem que ser pensado. Não é só um lado, é o outro também. Não é, Gi? Com certeza. Hoje a gente vê situações... Claro, existe uma lei, para já deixar claro, né? Existem leis que protegem ou que permitem o aborto em situações específicas, como as mulheres que são vítimas de estupro, né? E no caso de bebês que não têm a vida, não tem condição de dar prosseguimento, como é o caso dos bebês anencéfalos, né? E outras doenças também. E outras né? doenças, né? Essa, Como exemplo, a gente está usando essa. É claro que já existem essas situações. Porém, a gente tem que levar em consideração, antes de analisar pró-vida ou pró-aborto, que essas leis que existem hoje, como elas são aplicadas? Será que elas são aplicadas da maneira correta? Será que elas, de fato, trazem para a vida da mulher que está passando por aquele momento, que pode qualquer um dizer qualquer coisa, é um momento de dor? Será que naquele momento a mulher está sendo de forma correta assistida pelo Estado, amparada? Que é muito difícil de acontecer, né? Hoje em dia a gente vê que não é bem assim que as coisas acontecem. Inclusive, né, Gi, o que nós falávamos sobre Sim. isso, o que nós temos hoje? A morosidade do Poder Judiciário. Quer dizer, uma mulher que queira abortar pela lei, por os casos previstos em lei, previstas em lei, o que está previsto em lei, é muito difícil. O judiciário não enfrenta de imediato, as liminares são raras, a mulher passa meses com o bebê. E detalhe, né? A partir de um determinado momento não pode mais, é inviável né? O aborto. Isso acontece muito, né? Muito, muito, muito. A mulher fica ali naquele sofrimento, o feto e depois antes o embrião, depois o feto, ficam naquele sofrimento também. Sim. É uma coisa horrorosa. Então, isso também não tem sido aplicado. Você quer complementar algo? E essas situações já previstas em leis, por si só, já são traumáticas. Porque elas envolvem sempre a violência. Sim. Uma questão assim de quando a criança também, a doença, tem uma doença que põe em risco já a vida da criança ou da mulher. Isso também não quer dizer que a mulher queria fazer esse aborto. Por isso mas que é o um risco. É muito um risco. Então já é um trauma. As que estão previstas em lei já são situações traumáticas por si só. E nem tem essa assistência. Exatamente. É aquela questão da teoria e da prática. Que aqui no país, não só nisso, mas em várias outras coisas, infelizmente, acaba não funcionando. Não funciona e assim, muitas mulheres morrem. Sim. Morrem aí na mão de carniceiros, açougueiros, de clínicas clandestinas. Quer dizer, mas vai regularizar, vai legalizar o aborto. Não, então deixa o pessoal morrendo, né? Deixa o pessoal morrendo. Não sei, deixa. Eu costumo dizer que a legalização não é do aborto, né? Eu acho que a legalização é da opção da mulher em fazer ou não aborto. Porque hoje, de maneira até hipócrita, as pessoas pregam que não pode fazer aborto, porque o aborto vai prejudicar o feto, mas isso já é feito. Isso já é feito de maneira clandestina. E aos milhares, aos milhões. E as mulheres de baixa renda são as que mais sofrem com isso. Morrem com isso, porque fazem de maneira não só clandestina, porque, né, todos são até então, mas não só de maneira clandestina, mas em locais que não tem condição nenhuma de fazer uma cirurgia como essa, porque é uma cirurgia, né? Sim. Querendo ou não. Então, pessoal, o que acontece, né? Isso precisa ser olhado com coragem pelo Estado, porque isso é uma política pública. Não cabe aos particulares, obviamente, né? Tem o poder de vida e de morte em relação a essa questão. Claro. Não é isso, mas precisa ser encarado de uma forma realista, de uma forma verdadeira, não que sejam dogmas religiosos, que seja uma questão de valor, né, de valor moral, de julgamento das mulheres, sempre,
sempre. E agora nós podemos tocar num aspecto, num ponto, que é pouco falado, né? Como nós já, de raspão, já falamos aqui, para fazer um nenê precisa uma mulher e um homem, não é? E o papel do homem nessa questão do aborto? Como que nós vamos tratar isso? Não é? Nós temos abortos sociais, né, Gi? Sim. Os abortos, você deu um outro nome. Emocional. Emocional. Porque, por exemplo, vou dar um dado aqui. Eu faço mediação voluntária num fórum aqui em São Paulo, e não sou eu que conto isso. Mas assim, gente, eu vou lá para fazer 8 audiências, vamos dizer. É claro que em lugares pobres, de mulheres carentes, né? Trabalho voluntário. Tem dias que é no mínimo assim, 6 que eu faço audiências, de meninas ainda, tem essa tragédia também, porque são meninas que muitas vezes 16, 17 anos, porque lá na periferia ninguém vai na polícia, faz o cara casar ou da pensão. O que estão atrás é da pensão, não do bem-estar da menina, né? Ela nem está formada, nem tem corpo para ter criança e já teve bebê. Então, assim, e são assim, tem semanas que eu atendo 8, 9, 10 casos, todos iguais, entendeu? Aguentando a pessoa, o cara ali sentado, mas eu avisei para ela que eu tinha outra família. Né? Ou eu avisei para ela que não sei o quê. Responsabilidade não é minha. E não são só menores, são outras. E mulheres totalmente despreparadas também, que têm filhos com vários rapazes, várias pessoas, né? E sem assistência nenhuma. E aí, agora, qual que é a moda? Então, vamos para o judiciário para fazer a mediação, para ter a pensão. Então, ela tem 3 meninos, né? 3 crianças, um de cada pai, ou de um pai só, que a abandonou, e cada um ela recebe uma pensão. Então, é assim, e o cara vai ali, ele dá a pensão para assim, me livrei da situação. Quer nem ver a cara do menino, da menina, me livrei da situação. Muitos, assim, de forma maravilhosa, visitam a cada 15 dias. Olha que maravilha, ele paga a pensão e visita a 15 dias, quer mais o quê? Isso, gente, a gente não está jogando em cima do homem a responsabilidade. A responsabilidade é dos dois. É dos dois. Uma responsabilidade compartilhada. E nós estamos frisando aqui que são as camadas menos privilegiadas, lógico. Sim. De meninas, de mulheres que não têm assistência nenhuma. Entendeu? Dá uma pensão de R$250, né, de R$300 e está resolvido. Então, tem que ter, assim, uma política estatal de educação, tanto dos homens como das mulheres, tanto das meninas quanto dos meninos, atentando para a responsabilidade da paternidade. Isso é muito importante, e isso não acontece. Essas coisas têm que se colocar em pauta também, quando se discute o aborto. Claro. É aquela questão de uma conscientização, que nem a gente estava discutindo aqui mais cedo. Não adianta o pessoal distribuir camisinha em todos os lugares, tem em lugar de saúde, estação de trem. Não adianta só fazer isso, muito bem colocado, mas Bruno. não conscientizar a importância de se usar. Sim. É a hipocrisia da sociedade, Sim. né? Em que nos postos de saúde são disponibilizados muitos preservativos, mas da porta do posto de saúde para fora, as mulheres simplesmente, as meninas, né, têm a sua sexualidade exacerbada, não têm uma educação sexual correta, que tem que acontecer, sim, nas escolas. Tem que acontecer, sim. As meninas têm que ter consciência daquilo que estão fazendo, do que estão dispondo quando engravidam, o que estão perdendo, que é muito. Né? Boa parte da vida. Boa parte da vida. Boa parte. Quantas porque oportunidades. Hoje em dia, inacreditavelmente, a gente tem crianças de 9, 10 anos engravidando. Isso no Brasil todo, né? O casamento infantil, que agora foi regularizado aí por lei e tal, né? Pois é. Aqui no Brasil é assim, não tem jeito um assunto, ou muda de nome, ou faz uma lei. Então, mais uma lei que chegou atrasada. Né? E isso não tem a ver com aborto? É claro que tem, porque essa menina, quando ela se vê sem saída, e alguém lá no fundo gritar que há a possibilidade de um aborto, ela vai atrás. Mas se ela não tiver renda, vai ser clandestino. Vai ser clandestino.
E morrem, assim, de baciada, né, pessoal? Todos os dias, né, Bruno? Sim, fora aqueles métodos caseiros, né? Fora os Que é métodos uma caseiros. vizinha, uma pai que fala assim, não, tomou, deu certo, Sim. tudo. E nisso tem mais risco ainda da pessoa morrer ou sofrer muito até lá. Ou seja, todas sofrem no final das contas, Sim. por uma Então, opção ou não. Mas todas fechando essa questão do aborto, acho que nós colocamos tudo. Vocês lembram mais alguma coisa que a gente tenha conversado? basicamente sobre o aborto, acho que Talvez sobre essa questão. Assim, tem mais assim, pegando as partes da pró-vida e o pró-aborto. Uma coisa que ambas concordam. Elas querem preservar a vida. Seja do feto ou seja da mãe. É a intersecção, né? Exatamente. Esse é o ponto em comum. Esse é o ponto em comum. E a partir disso, elas poderiam concordar, ambas as partes poderiam concordar, trazendo novas políticas para melhorar essa situação. Ou talvez colocar, por que esses dois lados não se unem para fazer com que as políticas públicas que existem funcionem, né? Não, e funcionem e saiam outras. Funcionem, né? E a partir do momento que essas estiverem funcionando, que se implantem outras. Porque não adianta, né? Essa que não está funcionando, implantar outra, não vai realmente. Sem dúvida, nada vai funcionar. Não vai mas unidas, fazer com que elas caminhem. Orientar as meninas, porque muitas vezes o aborto é uma opção porque não tem orientação. Talvez orientação. Talvez o cuidado, talvez a assistência. Porque, pessoal, apoio maior, a gente não pode esquecer também, nós estamos na era da informação, mas a informação não muda ninguém. Não. A informação não, tem que ter conhecimento, tem que ter treinamento mesmo, sabe, pessoal? Pessoal, meninas, isso acontece assim, assim. A coisa tem que ser bem chacoalhada, bem gritante. Pessoal, vamos dar mais um exemplo aqui, rapidamente. Acho que a gente tem um tempinho, né? Então, né, Frânio? Tá, nós temos mais um tempo. Então, nós vamos sair dessa questão do aborto, que é muito pungente, ela é simplesmente emocional, e porque trata de vidas, né? E nós vamos para um outro lugar, bem distante daqui, a Palestina e Israel, né, pessoal? Também não temos a pretensão de entender este conflito, né, que é muito mais que centenário, né? É muito antigo isso. Mas o que acontece? O que acontece lá, tem acontecido lá? Foi criado lá, olhem só, o Fórum das Famílias. Esse Fórum das Famílias, eles trazem mães de filhos mortos na guerra, né, nos combates, ou por terrorismo. Trazem essas mães, e essas mães, elas vão chorar as próprias dores, umas das outras, as próprias e uma das outras, né? E elas acabam por, descobrir que esse conflito não leva a nada, que, na verdade, todo mundo quer a mesma coisa, viver bem, não ver filho morto por uma granada ou por um ato terrorista. Essas pessoas elas acabam por compartilhar a mesma dor. E vejam só, essas mães estão fazendo lá um trabalho de reconciliação entre as famílias que perderam, não nacional, né, gente? Porque realmente é uma coisa assim que, para nós, é inexplicável. Embora no Brasil se odeie bastante, sim, temos muita violência, sim. Crimes de ódio. E se mata de ódio. Se mata mulher, se mata gay, se mata criança, se mata velho, se mata todo mundo aqui. É uma violência desenfreada, sim, né? Aqui se mata muito mais que em muitas guerras aí. Mas essas famílias, elas vão procurar o quê? Entender a dor do outro, uma entender a dor da outra. Então, essa é uma coisa muito, muito, muito interessante e muito emocionante, né? Porque você olha aquele lado do mundo, aquela faixa de Gaza, aquele horror, né? Para nós, assim, de longe, embora a gente viva num horror aqui também, mas a gente olha aquilo lá e fala, puxa, é impossível isso, né? Se você perguntar para uma pessoa
agora, dessa geração, provavelmente, ou uma criança, nem vai saber por que está brigando, né, pessoal? Sim. Vai saber por que está brigando? A coisa é tão... já se perdeu no tempo, né? Já se perdeu no tempo. É importante que se diga que, ainda que eles saibam o motivo pelo qual eles estão ali guerreando, a dor de perder um filho é muito superior a qualquer crença, a qualquer possibilidade. Maior, né? Nossa, qualquer coisa que te levou àquele conflito, no momento que você perde o seu filho para aquilo, você olha em volta e tudo perde de verdade o sentido. Sim. Né? E como nós estávamos falando aqui de procurar uma intersecção entre os interesses das pessoas, essas mães, infelizmente, foram encontrar essa intersecção depois de perder os filhos. Porque talvez, olhando por esse lado, nossa, eu queria muito preservar a vida do meu filho. Será que esse conflito aqui é mais importante do que a vida do meu filho? Talvez, se tivesse visto por esse ponto, as coisas, os conflitos tivessem, de certa forma, mais diminuídos e tão pouco cheios de fervor como é hoje. Né? Um nível assim, né? Aquela questão. São lados que se consideram completamente opostos, que são de forma de pensar, de viver, mas esse fator, esse evento, que é a perda de um filho, tornam elas iguais. Exatamente. É uma coisa que ali não tem distinção. Mas vocês veem que coisa interessante. Em qualquer conflito, em qualquer natureza de conflito, você tem que buscar o quê? Os interesses em comum, né, pessoal? E sair de posições. As posições são as coisas que são estratificadas. São aquelas que viram pedra, que você não consegue... Agora a Igreja Católica está mudando muito, né? Mas as ortodoxias, como a gente diz, aquelas coisas que não mudam. Não mudam. Mudou tudo. Mas, e daí, né? Não muda, não muda, não muda. Isso são posições. E se nós não fincarmos em posições, nós vamos terminar sozinhos, né? A gente quer sempre ter razão e termina sozinho, né? Por quê? O importante é ser feliz, é procurar os seus interesses, sem deixar de ser o que você é. Sem você, sabe, abaixar a cabeça. Não é isso. É procurar os verdadeiros interesses das mães. Quais eram? Que os filhos se mantivessem vivos, mas acabaram morrendo. Então, esses interesses maiores, eles têm que se sobrepor às posições. O Afrânio já levantou a última placa, nós vamos para o Conversa na Varanda, rapidamente, o Bruno vai reforçar as nossas mídias aí, por favor, Bruno. Então, gente, novamente, para quem quiser entrar em contato com a gente, estamos em todas as mídias, Facebook, YouTube, Twitter, só procurar lá pelo Sossegueiro e Mediacão, vocês encontram a gente, e também pelo WhatsApp, no número 991455258. Se quiserem falar com a gente ao vivo aqui, podem mandar mensagem, a gente vai te atender com o maior prazer. Pessoal, Conversa na Varanda. Aquele momento de descontração contraída. Descontração tensa. Tá difícil trazer um tema que não seja tenso, né? A realidade atual tá complicada. Tá difícil, a gente está procurando. Mas, assim, o nosso papel aqui é trazer os fatos também, né? A realidade, para tentar mudá-los quando forem ruins, quando forem negativos. Eu até tinha dito para a Gi começar, mas eu tinha pensado no outro Conversa na Varanda, que você que vai começar. Mas hoje é o Bruno, Conversa na Varanda é do Bruno. Nós vamos aqui acompanhar. Então, diga gente, lá, Bruno. O tema que a gente vai trazer hoje, que está em pauta todo dia, tem alguma novidade, nem sempre boa, infelizmente, são os conflitos que estão ocorrendo na fronteira Brasil e Venezuela. A gente está aí já no 5º dia que a fronteira foi fechada por ordem do Maduro. Quase podre, né, pessoal? Nossa, que horror, né? Maduro quase podre. E assim, hoje, eu digo hoje, porque amanhã isso já pode mudar,
Hoje a pouco está uma pode situação mudar, mais... né? Exatamente, uma questão de horas, pode mudar. Hoje a situação está mais tranquila. Mas aí a gente vê notícia toda hora sobre conflitos tanto do lado da Venezuela quanto aqui, sim, até aqui você vê notícia afirmando que tem militares venezuelanos que estão roubando brasileiros ou pessoas que conseguem atravessar a fronteira de maneira ilegal, por assim dizer, por trilhas ilegais, que estão roubando e voltando para a Venezuela. É uma questão assim, as notícias estão saindo nesse intuito. Mas assim, uma coisa é certa, está tendo muito conflito e violência em decorrência disso. E são vários fatos que acontecem. A questão da ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos, que estaria vindo pelo Brasil, que não chegou absolutamente nada. E o que chegou foi queimado, Então, assim, destruído. não chegou. No É, momento que passou, não chegou no queimaram. objetivo, né? Então, no momento que chegou, queimaram. Verdade. E assim, num país que já está há muito tempo passando fome, passando necessidade de remédio. Verdade. E assim, independente de ideologia, porque todos concordamos, existem interesses. Claro. Existem interesses por parte dos Estados Unidos, por parte do Brasil. Interesses, não dá para falar que é ideológico, é político. Exatamente. Pode até se esconder por trás de uma ideologia, mas são interesses políticos, porque a Venezuela é um dos, se não mais, o país mais rico em questão de petróleo. É claro, e há interesses, Sim. Obviamente. Mas aí que está, o problema do a gente pode chamar de conflito, porque agora, né, a gente está nessa situação na fronteira, mas eu vejo que as pessoas, mais uma vez, o problema da comunicação, né? As pessoas se colocaram, se estratificaram nas suas realidades, nas suas posições, e ninguém dialoga, ninguém conversa, ninguém o se Estado, comunica. Né? O governo, em termos de pessoal? Estado, lógico, que a gente está falando, né, entre nações. Que são formadas por pessoas, aliás. Não só no Brasil, como na Venezuela, como nos Estados Unidos, e aqueles aliados dos países, né? Seja por conta da Venezuela, ou seja por conta dos Estados Unidos, que a gente pode chamar aí de aliados, não se comunicam. E aí as pessoas simplesmente se aliam por conta de interesses, né? Vamos colocar como pessoais, mas de cada país, e ninguém resolve nada. No final das contas, quem sofre? A população. El pueblo. Claro. E que conflito que é esse? Qual que é a natureza desse conflito? Então, na verdade, o Bruno viu a origem, né, Bruno? Sim, a grande questão é a crise política na Venezuela. Qual é a natureza do conflito, Bruno? A natureza veio a partir da eleição do Maduro, que foi em torno de muita polêmica. Uhum. Daí o opositor dele se autoproclamou. Guaidó, né? Isso. Se autoproclamou. E nesse caso, parte dos países como os Estados Unidos e o Brasil reconheceu o opositor, enquanto Rússia e China reconhecem o Maduro. Por óbvio, né? Sim. Por óbvio. Agora, que eles têm os interesses a natureza desse conflito ela é destrutiva, pessoal. Sim. É um conflito totalmente destrutivo. Não porque o outro lado quisesse assim, o lado que se opõe ao Maduro, né? Mas não restou outra alternativa. Por quê? Porque quando você vai para violência e para falta de diálogo, de comunicação, você tem um conflito destrutivo. Ou seja, aí está se destruindo, o próprio Estado está se implodindo, né? O próprio governo está se implodindo, né? E a população está à míngua, as pessoas estão morrendo de fome, inclusive. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que veio de lá e me disse assim, olha, Lígia, lá o pessoal está pegando os animais de estimação e está matando e comendo. Meu Deus. Porque eles não têm fome. Cachorro, gato, é normal, tá? Isso lá. Então é isso que está acontecendo lá. Se tornou normal. É um exemplo de escalada do conflito perfeito. Porque chegou num ponto em que as pessoas, para fazer valer as suas próprias posições, elas se autodestroem. Se autodestroem. Se você não sai, se você não adianta, você não chega a lugar nenhum. Pode até parecer inicialmente, e é verdade, o povo sofre, etc., mas destruindo o povo, destruindo aquela nação, eles também vão perder. Vão perder. Também vão perder, porque vai ter pelo que brigar agora, mais. Como que vocês veem essa questão na fronteira, Bruno? Essa questão na fronteira Brasil-Venezuela. Tem um conflito ali, você acha? Por hora? Eu acredito do Brasil
com a Venezuela? Do Brasil com a Venezuela, Sim. por enquanto, não. Porque Não, o Brasil tem está se conflito mantendo, no critério dele, uma posição neutra. Uma posição política neutra. Até porque, do lado do Brasil, tem os Estados Unidos, que está usando o Brasil só para passar por ali. Do lado da Venezuela, tem a China e a Rússia. Então, o Brasil é uma posição até que o governo assumiu, falando assim, não, a gente vai acabar ficando como um coadjuvante em briga de gente grande. Então, ele está assumindo uma posição neutra ali. Tanto que o confronto não é diretamente com os brasileiros. Seria mais entre as autoridades venezuelanas e os cidadãos que tentam passar aqui para o lado do Brasil. Mas eu diria assim, Bruno, eu não sei, na minha visão, a posição do governo brasileiro não é neutra, né? O Brasil tomou uma posição... Sim, política, ele se posiciona contra o Maduro. Sim, então não é neutra. Sim, mas dentro na fronteira, eles estão se mantendo, eu não diria neutro, a palavra não é neutra, a palavra é assim, eles estão se mantendo assim, eu não vou pegar em armas e começar a atirar, né? Eles não... Sim. Entendeu? Não, é porque o neutro da o Brasil não está neutro nisso, de jeito nenhum. O Brasil tomou uma... aliás... talvez não uma posição ativa, né? Não seria uma posição ativa de tomar ações na fronteira. Você acha que seria... ele tomou ações, por exemplo, quando você pega um caminhão, ou os caminhões que vieram dos Estados Unidos e vai passar pela fronteira e dá passagem e quer introduzir, como o Maduro ainda está no poder, sim, ele não ia deixar mesmo os caminhões entrarem, porque aí ele ia aceitar a ajuda. Ele está num beco sem saída, né? Está difícil para ele, né? Não sei quanto tempo que ele vai aguentar, enquanto os generais, porque já teve general, né, que desertou, você falou? Teve sargento. General não, total, né? Total, 174 militares que já mas de alta patente ainda não, né? Ainda não. Então, enquanto ele estiver com o exército, né, com as forças armadas, enfim, como é que você vai? Não tem como, mas o Brasil não tem uma posição de neutralidade, o Brasil tem uma posição ali cuidadosa, né? Assim, sabe, eu não vou sair atirando, né? O que a gente torça para não acontecer, né, Afrânio também, né? Que a espiral do conflito não chega nesse ponto. É importante que se diga só um dado. Tem que invadir a Venezuela, não tem que fazer nada disso, né? Claro. Vamos tentar. É importante que se diga, e não, claro, em defesa ao Maduro ou qualquer outro lado, mas que foi enviada ao Papa, né? Nós até tínhamos falado sobre isso, sim, uma carta do Maduro. Muito bem lembrado. Do Maduro para ele, para o Papa, para intermediar aí uma mediação entre os lados, né, as oposições dentro da Venezuela, nada externo, dentro da Venezuela, ao que o Papa até respondeu positivamente, porém, ele já se colocou na seguinte posição: vou fazer a mediação, não tem problema nenhum, mas ambos têm que querer. E aí, claro, críticos aí já colocam como uma jogada do Maduro. Essa é uma posição básica, né? Porque é um princípio da mediação. Até. Mas... as partes têm que querer conversar. Claro. As partes não querem conversar, não deu certo pelo jeito, partiu não só aconteceu pelo nada, lado do Maduro. Né? Mas aí já se vê que assim, ele está tão num beco sem saída que ele está procurando, de fato, que alguém intermedie essa situação. Né? E uma alternativa que ainda não é violenta. Porque a partir do momento que ele tomar uma posição violenta com relação aos Estados Unidos e aliados, aí realmente não vai ter mais assim, morreu já bastante gente. Sim, lá, né? internamente, claro. Estou dizendo com relação à situação externa. O que a gente espera do Brasil é ponderação, né, gente? Claro. Temperança, né? Aí não dá para... É impensável, né? Se tomar a gente tem nossas próprias guerras. Você não vai ficar neutro, mas também não vai pegar em armas, né? Não vai... É isso aí. Mais alguma coisa você quer acrescentar, Bruno? Não, quanto a isso, acredito que não. Você quer falar mais alguma coisa? Paz, né? Já acabando, paz. Vamos pedir paz. Paz. E que o Maduro suma. Vamos lá. Paz. Não, gente, ele tem que... pedir asilo aí na China ou na Rússia, né? Isso é muito então, bom. Lá é uma maravilha, ele devia ir para lá. Nossa, uma beleza. Vai viver bem. Pessoal, estamos no final do programa.
Muito obrigada pela audiência, a nossa audiência só cresce. Muito obrigada. Quem não teve tempo de ver e nos ouvir agora, vejam lá no YouTube, tá tudo lá. Muito obrigada, um abraço a todos vocês. Beijo, gente, obrigada mesmo. Uma boa tarde a todos Até a e próxima. até a próxima.